E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Por aqui está sempre bem. Eu sou o Vitor do canal Apenas 1%. E no vídeo de hoje eu vou contar e mais ou menos relatar como que foi, né, o processo até eu tomar a decisão de fechar um intercâmbio, para que às vezes a pessoa que esteja, né, você que esteja assistindo esse vídeo, possa se identificar com alguma dessas etapas que eu passei e às vezes trazer algumas respostas, né, para o seu futuro, para a sua caminhada. Fechou? Bom, vamos lá. Eu vou contar a história mais ou menos de como minha vida iniciou até o momento do intercâmbio, porque ao longo do trajeto que eu fiz, eu não tinha o intercâmbio como respostas para o que eu estava fazendo, né? Porém, quando eu fechei o intercâmbio, só depois de eu ter fechado o intercâmbio que me veio essas respostas, tá? Mas vamos lá. Basicamente, eu comecei ali muito cedo, né? Pô, comecei com 16 anos, que teve pessoas que começaram antes, mas enfim, eu não estou me comparando, é só um ponto de partida. Com 16 anos eu comecei a vender trufa ali na escola, por causa que eu precisava comprar um computador. Só que meu pai falou, ó, você junta metade da grana que eu ajudo com o restante. Eu falei, beleza. Daí eu comecei a vender trufa por incentivo da minha mãe. Esse foi o meu primeiro empreendimento. Daí eu vendi, consegui ali logo 6 meses, eu acho, eu juntei a grana, comprei o meu computador e aí eu basicamente ficava no PC e na escola, né? No PC e na escola até finalizar ali o terceiro ano. Eu fazia o terceiro ano numa escola técnica, então eu tinha o curso de TI é, a, é, introduzido junto ao ensino médio. Então eu tinha o TCC. Então no terceiro ano eu tinha que fazer o TCC, eu tive que estudar para o Enem, prestar várias provas. E uma coisa que eu não queria fazer era TI, porque como eu já estava no processo, nossa, era uma matéria que eu ficava muito sufocado, sabe? Eu não tinha aquele amor pela matéria. Eu falei assim, não, eu vou sair daqui e vou buscar outra área. E qual a área que eu achei que eu gostava, né? Eu gosto, mas vamos lá, vou explicar. Eu achei que eu gostava de engenharia agronômica, sabe? De estar na natureza, cuidar dos animais, ser talvez um agrônomo. Porém, quando eu passei na facul, né? Na real nem passei, né? Porque a primeira que eu passei numa federal lá em Mato Grosso, eu fui até a faculdade e perdi a vaga. Então, faltou um documento. E depois, eu depois tentando novamente, eu paguei, né, por uma particular. Só que aí quando eu comecei a pagar por essa particular, eu vi que eu só estava fazendo a faculdade para honrar, né, essa, sabe, tipo pai e mãe, falar, ah, não, você tem um filho que fez faculdade e tal. E lá no fundo não era o que eu queria, né? Mas eu precisei fazer a faculdade para ter essa certeza. E mesmo assim foi difícil ter que tomar a decisão de trancar ela e seguir no empreendimento. Porque até aqui eu sempre tinha uma carta na manga, que era o quê? Eu empreendia. Se eu não estava empreendendo, eu estava estudando como empreender. Então, nesse meio tempo, eu comecei a fazer alguns cursos, né? E um deles foi de tráfego pago. Então, em paralelo a começar a trabalhar, buscar a faculdade, começar a pagar a faculdade, eu sempre estava fazendo alguma coisa relacionada ao tráfego pago. E aí eu tinha uma agência, né, de marketing. Quer dizer, eu tenho ainda, né? Mas eu comecei, né, com essa agência. E aí eu vi que a agência estava dando mais retorno do que a faculdade. Então conversei com meus pais e falei, vou fechar a faculdade, vou trancar e começar a focar só no empreendimento. E eles aceitaram, super de boa. E aí eu comecei a minha jornada no empreendimento. Eu comecei a fazer tráfego pago, comecei a fechar cliente, abri a minha agência, comecei a profissionalizar. E nesse meio tempo eu consegui ficar 100% home office, né? Porque eu trabalhava antes num emprego que era como estampador, muito horrível a experiência. Eu passei também por uma loja de tecido e depois eu consegui entrar numa agência de marketing. E aí eu foquei 100% home office. Eu tinha, sei lá, meus 20 anos, então para mim estava sendo um, um baita sucesso. E aí eu comecei a entrar nesse mundo do marketing. Eu comecei a fazer lançamento, subir página, montar copy, fazer criativo, fazer gestão de tráfego pago, ser social media, ser estrategista, ser gestor de projeto. Eu comecei a fazer um monte de coisa e tudo era novo, cada dia eu tava aprendendo, aquele ia para curso em Campinas, ia para curso em São Paulo, comprava curso, assistia mentoria, aula gratuita, e eu fiquei nessa assim durante um ano e meio, nesse pique de consumir, consumir, consumir e dividindo com
o empreendedorismo. Só que aí chegou um ponto que eu tava ali, minha agência começou a dar uma gargalada, né? Eu comecei a dar uma patinada. A agência, né, que eu trabalhava também já não começou mais a fazer sentido para mim. E aí eu comecei a fazer um outro, comecei a buscar outra área. E isso aí já fazia um ano mais ou menos que eu estava home office. E aí, em paralelo a isso, eu tinha um amigo que começou uma agência de automação. Logo eu vi que estava crescendo o negócio. Aí eu abri uma vaga lá na agência dele. Eu falei assim com ele: seguinte, você tá precisando de alguém? Eu tô disposto aqui, cara. Eu quero aprender, eu quero fazer, não tenho tempo ruim. Ele falou: então vamos cair pra cima, pô. Ganhei a vaga. E aí eu comecei outra jornada. Comecei do zero, assim, a aprender sobre automação, sobre outros funis de vendas, sobre outros tipos de copy, enfim, uma coisa mais de infraestrutura. E aí eu comecei também, fui, até onde eu fiquei 1 ano e 3 meses. E nesse tempo, não foi fácil, tá? Eu tô contando de uma forma muito resumida, pessoal. Porque todas as decisões sempre tinha aquele peso em cima de mim. Tipo assim, e se não der certo? Entende? Será que eu vou conseguir? Só que eu não deixava isso me travar. Eu tomava decisão mesmo com essas inseguranças. Por exemplo, para eu ter saído da faculdade e só focar no empreendedorismo foi uma decisão muito. Porque imagina, você não tem certeza do futuro. E essa incerteza do futuro te traz a insegurança do presente. Sabe? Olha que loucura isso. E aí você fica assim, tipo, meu Deus, eu faço ou não faço? Eu faço ou não faço? E a partir disso, aí eu fiquei também 1 ano e 3 meses, se eu não me engano, nessa agência de automação. E o que foi o X da questão? Chegou um momento ali, quando eu comecei a beirar os 2 anos de home office, que aquela rotina já estava me sugando. Sabe, toda hora na frente do computador, mais de 10 horas na frente do PC, tendo que acordar meia-noite, 1 hora, indo até as 3 da manhã para fazer entrega de projeto, sabe? Eu não estava tendo uma rotina saudável, eu comecei a ter ansiedade, ter desidrase, que é quando começa a empipocar sua mão. E aí eu não sabia o que fazer, sabe? Eu começava a ter ataque, né, de ansiedade, que é disparar o coração. Aí aos poucos eu fui entendendo, né, por que isso ia ser gerado, por causa de uma má alimentação, de uma rotina muito ruim. E aí eu comecei a tentar me autoajudar. Comprei uma bicicleta para fazer um pedal, para gastar energia. Porque o ruim do home office, de certo. Pá, voltei aqui, o celular encheu a memória, eu tive que apagar algumas fotos, mas vamos lá. Tava falando ali da parte que eu tive um momento onde eu tava tendo muitas crises, muito medo do futuro e muita insegurança do meu futuro. Tipo, e se eu vou conseguir? E se? E resumindo, o porquê que eu estava tendo todos esses questionamentos? Porque eu não estava trilhando os meus sentimentos. Como assim? É porque eu não estava dando moral pro que eu queria, para a forma que eu pensava. Vamos supor assim um exemplo. Por que que às vezes tem uma pessoa que empreende e fica 30 anos naquele segmento e a pessoa que entra pelo dinheiro em 1 ano às vezes não consegue? É um exemplo bem grotesco. Porque a pessoa que está 30 anos aqui, ela fez com amor, fez com carinho, é algo que ela queria. Entende? Quando você vai na onda dos outros, se você realmente não estiver também gostando, não vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde você vai pipocar. E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei na onda do marketing digital porque eu queria dinheiro. É real, todo mundo queria comprar aquela ideia lá de pandemia, vamos ficar rico de casa. E eu fui, caí de cabeça nisso, não tenho medo de falar. Eu passei horas, anos nisso. Só que não vingou do jeito que eu queria. Eu tive sim retorno e resultado legal, eu consegui ir para Portugal. Nesse meio tempo eu consegui comprar uma mesa de sinuca. Só que essas coisas, sabe, não estava compensando a vida que eu estava levando. Por mais que eu estava assim, home office, tendo uma boa remuneração, lá no fundo eu não estava trilhando o que eu queria. E aí eu comecei a ter, sabe, meio que um burnout também, ficar meio que com raiva, sem raiva, né, de tudo que era digital. E aí eu dei um basta na minha vida. Eu falei assim, eu vou ter que tomar uma decisão. Aí eu comecei a pensar, né, no que eu iria fazer. Aí meio que eu parei assim uns dias. ah, eu falei, chega, não aguento mais, eu não quero mais isso pra mim, não dá. O home office foi muito bom, agradeço pela experiência. Eu, sabe, me veio uma gratidão porque eu passei pelo processo. Eu queria trabalhar home office, consegui. Eu vivenciei a experiência e a partir disso eu tiro uma conclusão dela, sabe? E aí eu dei um basta, eu pedi a demissão. Na real, como é que foi? Eu tava, depois de tudo isso daqui, um dia aleatoriamente, eu ainda tava na minha rotina, me veio um Instagram, me veio um anúncio no Instagram de um intercâmbio. Olha, foi coisa assim de 7 a 10 dias.
Eu vi esse anúncio, entrei numa call ali com a vendedora, ela me explicou, comecei a ter assim, tipo, tudo que o intercâmbio, a proposta do intercâmbio casava com muitas coisas que eu queria. Quero o quê? Ter uma experiência muito alta na minha vida, tipo, uma experiência muito boa, sabe? Aprender o inglês, a língua inglesa, que é algo que eu queria muito e quero e vou aprender. E casou com uma luva, ter uma experiência no exterior, sabe? Ganhar em moeda forte. Eu falei, poxa, por que não? Então, ali em questão de 10 dias eu já estava fechando, eu já tinha a reserva, né, de dinheiro necessário, então eu já falei, vou comprar, não quero. E aí passou, assim, uns 3 meses da onde eu tava, né, home office, eu pedi as contas, porque quando você toma uma decisão dessa, vem uma paz, porque, como é que eu posso dizer? Quando eu tomei a decisão de fechar o intercâmbio, veio uma voz interior com aquele sentimento de você conseguiu, cara. Você tomou um grande passo e você que teve a conclusão dele. Não teve ciclano que te deu uma opinião, você não seguiu por outro. Porque hoje o digital vende muita imagem, você vê muitas pessoas jovens ganhando muito dinheiro, ou pelo menos parecendo que está ganhando, só que essa não é a realidade. Às vezes é um carro alugado, uma casa alugada. Tem pessoas que têm resultado? Existem, mas não são todas. E às vezes você ficar se comparando, entende? Pode te prejudicar. Então, quando eu tomei a decisão de fechar o intercâmbio, me veio uma paz interior, porque veio aquele sentimento de estou vivendo o meu propósito e estou aproveitando o trajeto. Não quero acelerar, eu não quero fazer loucura, eu não quero ficar rico do dia para noite, sabe? Olha só quantas pessoas não conseguem ou buscam fazer isso, né? E eu estou nas que conseguem, sabe? Não quero ser radical aqui, mas traz uma paz interior dentro de você. E aí, quando eu pedi demissão, aí eu voltei pro meu emprego CLT, vocês acreditam? Porque eu não queria ficar parado e também eu queria me preparar pro exterior, né? Porque lá eu vou ter que trabalhar físico, não escapo. Então, eu ia ter dois benefícios, me preparar fisicamente e ainda ter uma remuneração extra para eu me preparar um pouco mais, né? Para a experiência do intercâmbio. Então, pessoal, resumindo, foi isso assim. A vida teve altos e baixos, né? Ao longo de muito, sabe, determinação, foco, a gente vai guardando coisas dentro da gente, aonde nossa mente ela vai chegando uma hora vai virar uma panela de pressão. Assim, eu não estourei 100%. Todas as decisões que eu tomei foram racionais, sabe? Eu não precisei chegar num momento de explodir que eu já não conseguia mais fazer nada, sabe? Não, chegava assim pra mim e falava, ó, Vitor, eu falava comigo mesmo, tipo, é o que você quer? Você tem certeza? Então, beleza. E se você fazer isso? E se você tentar isso? Sabe? Eu tinha essa comunicação muito próxima. E sempre anotando tudo em caderno, sabe? Não sei se vocês têm essa dinâmica, mas anotar, sabe, essas coisas no papel reforçam as ideias na sua mente e você não esquece delas assim do dia para noite. Você consegue, ao longo do tempo, ir trilhando o que você realmente quer até você conquistar. Perfeito? Então, pessoal, esse vídeo já ficou muito longo, espero ter ajudado. Se ficou muito confuso essas ideias, deixa aqui no comentário uma forma, tipo assim, não entendi muito bem o que você quer explicar, que eu explico ou mudo minha forma de comunicação. Mas, a princípio é tudo isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário se vocês têm uma mente parecida com a minha, ou pensamentos parecidos com o meu, se vocês têm pensamentos de fazer intercâmbio. Comentem aqui, deixem seu like. E é isso, pessoal. Valeu por estar aqui. Estejam sempre bem. Valeu, falou e fui!